Viva pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CAFE com acento de wrestling. Desta vez para a habitual review da SmackDown. A SmackDown essa do dia anterior ao Saturday Night Main Event. Que para quem ainda não viu, eu juntamente com o Bruno fizemos a review de. A review, não, estou sempre a me enganar. A preview do que vai acontecer. Portanto, será que esta SmackDown mudou alguma coisa em relação a essa preview? Diria que não. Aconteceu. Foi um episódio filler, vá. À semelhança do da Raw. Não foi mal propriamente. Teve ali alguns momentos bons. Foi muito semelhante à Raw em termos de qualidade e do que acrescentou. Pronto, é aquele episódio normal antes de um pay-per-view, tendo em conta que os combates que vão acontecendo no pay-per-view já estão mais ou menos definidos, não é preciso se acrescentar muito às rivalidades, acabou por ser um episódio mediano. No entanto, é merecedor de fazer a review e é para isso que aqui estou. Ora bem, o episódio começou com a Tiffany a ir para o ringue, sem tocar a música sequer, bastante chateada, a pedir para a Jade aparecer. A Jade não apareceu, apareceu o Nick Aldis, o General Manager, a pedir para não haver nenhuma. A dizer que não pode haver uma brawl, senão o combate era cancelado. Nisto depois aparece a Jade. A Jade diz: pá, não interessa, estou aqui. Pá, depois o Nick chama a segurança, ele impede, não sei o quê, e a Tiffany depois vai lá. Ora, uma brawl, assim, bastante rápida e fraquinha, nada de especial. A Tiffany não chegou a tocar nela, na Jade. Mas pronto, de notar que a Tiffany vendeu a lesão na perna, como eu tinha dito no episódio da preview. Parece que é um bocado por aí que a WWE vai fazer. O que torna bastante óbvio, diria, que a Tiffany vai perder o combate. Porque ou eles estão a. Ou a Belair vai aparecer por alguma razão, o que eu duvido. Ou não faria sentido sequer a Tiffany ganhar a Jade com uma lesão na perna. Por isso é bastante óbvio que a Jade vai ganhar, diria. No entanto, pá, acho que já como disse no episódio anterior, acho que é o que faz mais sentido tendo em conta o heel turn. A Tiffany, como também disse no episódio anterior, já está com o título há algum tempo, por isso não diria que lhe vá afetar muito. Depois tivemos um backstage segment a antecipar um combate que vai haver depois no final. Começou com um comedy relief moment do Arthur vestido de Pai Natal. Tendo em conta que o episódio se passou no dia de Halloween. Ou seja, o Arthur definitivamente voltou à personagem que era antes. Ele estava a falar com os Motor City Machine Guns. O Solo Sikoa aparece. Os Motor City dizem que eles é que são os number one contenders. O Solo diz que os MFTs é que são. E pronto, e basicamente para definir quem que é o number one contender de uma forma não oficial, porque o Nicole diz não apareceu, nem disse nada disso. Eles marcaram um combate para hoje. Para hoje, basicamente. Mais à frente irei falar mais sobre isso. Depois tivemos o Dragunov Open Challenge. Os Fraxiums entraram. Ainda não se sabia bem qual dos dois é que iria. Nisto aparece o Tommaso Ciampa. Só o Tommaso Ciampa. Nisto tudo e agora estou-me a esquecer do nome. Johnny Gargano nunca apareceu no segmento. Mas essencialmente ele ataca os Fraxium. Entra primeiro no ringue, mas o Dragunov disse não. O Nathan, que é quem vai lutar pelos Fraxium, apareceu primeiro e o título não é para aproveitadores. E como tal, o Tommaso saiu até bastante normal do ringue, sem grande dificuldade, ou seja, saiu só chateado. E depois foi o tal combate. Foi um bom combate até. Foi um bom combate, mais uma vez. Os Open Challenges a manter um nível bastante alto a nível de wrestling. De notar que o Nathan ficou com o peito em carne viva. Se aquilo foi feito, que eu acho que não. Normalmente estas coisas nunca são.
aquilo deve ter ficado bastante dorido, basicamente por causa das chapadas do Dragunov durante o combate. Mas o Dragunov depois acaba por ganhar clean. Houve ali um pequeno botch antes do final, não sei até que ponto o move que era para ser do botch, que foi do turnbuckle, era para ser o finisher, mas pá, porque depois a árbitra foi ter com eles os dois, normalmente isso indica que houve ali alguma mudança ou alguma coisa que não estava planeado. Mas nada de especial mesmo assim, souberam disfarçar bem. Depois o Dragunov ganha com o H-Bomb e basicamente foi isso. Depois no final o Tommaso ataca o Nathan e o Dragunov e o Axiom vêm defender e é um bocado por aí. Depois, vês isto a ir até o backstage, o Dragunov ainda com eles. O Dragunov tinha deixado o título a algures. E quem é que aparece a confrontar o Dragunov com o título? Tama Tonga. E para quem não sabe quem é o Tama Tonga, é o gajo que depois efetivamente fez isso ao Dragunov. Foi yeah. Portanto, vamos ter os MFTs não só a lutar pelo título Tag Team, como pelo título do US. E não parece ser o Solo Sikoa. Será que o Solo Sikoa provavelmente irá se manter só numa situação de manager? Quem sabe eventualmente poder ir para voos mais altos, apesar de que não estou bem a ver neste momento, mas quem sabe eventualmente ir nesse sentido, até porque a Karrion Cross, Karrion Cross? Não, Karrion Cross. Agora hoje está-me a faltar os nomes. Nikki Cross, é isso. Também mais tarde se fez um hint de ir lutar pelo título do US das mulheres, por isso parece que. Aliás, mas a Nikki é dos White. Ok, never mind then. Carry on. Depois tivemos o combate do Carmelo Hayes contra o Kit Wilson. Pá, foi um combate muito curto. Também Kit Wilson está como jobber. Basicamente foi o que muitos combates às vezes deveriam de ser, porque o combate claramente era só para depois o Damiz interferir, e foi isso que aconteceu. Carmelo ganha quando está a ser, o braço está a ser levantado pelo árbitro. O Carmelo está atento a olhar para todos os lados para ver se o Damiz interfere, mas não o vê na mesma, e o Damiz aplica o Skull Crushing Finale. Portanto, vamos ter o seguimento da rivalidade como já se estava à espera, nada de mais. Passando à frente, tivemos uma interview com a Alexa Flair. Vamos chamar a Alexa Flair só para eu não estar a dizer os 4 nomes delas cada vez que há um segmento com elas. Basicamente falaram sobre o ataque dos Kabuki Warriors e pá, e foi mais daqueles hints de uma e a outra fazerem. Normalmente a Charlotte basicamente mandou bocas à Kabuki, à Asuka neste caso, que poderiam ser bocas para ela, e a Alexa fez facial expressions que demonstram a cena óbvia disso. Mas pronto, nada de especial, não me vou alongar muito. Depois tivemos o Sami Zayn e o Aldis backstage. Basicamente o Sami ia dizer que queria estar ao pé dos Motor City Machine Guns para o caso dos MFTs atacarem, mas o Nicolas não deixou porque ele ainda não está clear para competir. Cody depois aparece e basicamente o Aldis diz que tem o contrato para assinar, vai haver um contrato de signing no final da SmackDown, e o Cody basicamente diz que não há problema nenhum. O Nicolas perguntou-lhe também se foi ele que atacou o Fatu, só naquela de, ok, é uma coisa que eu tenho obrigatoriamente de fazer, foste tu, e o Cody disse que não houve sequer pequenos índices que pudesse ser o Cody, mas também não estava à espera, mesmo que seja ele. Depois tivemos o combate da Alexa Bliss com a Nia Jax, que acabou de uma forma um bocado estranha, diria, porque houve uma distração da Charlotte enquanto a Nia Jax estava-se a preparar para o finisher, o que possibilitou a Alexa Bliss de atacar a Nia Jax e depois fazer um pin. Ou seja, isto aconteceu no turnbuckle, ela caiu e a Alexa Bliss depois basicamente fez um pin. Ela estava um bocado de cabeça para baixo
e faz um pin e uma espécie de roll-up e acaba por ganhar dessa forma. O que é uma forma bastante ill de ganhar, apesar de elas serem face. Por isso achei interessante e vamos ver o que é que vai sair daqui. Porque a Nia Jax, depois de uma derrota destas, vai de certeza se meter entre elas. Depois tivemos um backstage segment dos MFTs com o Rey Fenix. Basicamente o Rey Fenix a dizer que quer lutar contra o gajo dos MFTs mais alto. Não sei o nome, eu não consigo decorar o nome deles. Tirando o Solo Sikoa. Têm nomes demasiado parecidos. Pá, dá uma chapada ao gajo e ficam por aí. Depois o Rowan aparece no background, mais do mesmo do que normalmente os Wyatt fazem. Acho que já não significa nada, é só um pequeno easter egg, se é que podemos chamar isso sequer. Depois tivemos um segmento da Tiffany, do Nicolas, da Kiana e da Julia. Basicamente a Kiana James a dizer que ela devia ter se juntado a ela, principalmente com a lesão, etc, etc. E pá, foi um bocado por aí, nada de especial. Depois aparece a Chelsea Green, que pede o combate pelo título pelo título do United States. O Nick Aldis diz que não, mas a Julia aceita o combate e portanto fica marcado para a semana. Finalmente vamos ter o título do US a ser defendido contra alguém pertinente, pelo menos tenha mínima hipótese de ganhar, porque a Michin nem sequer nunca mais apareceu, desapareceu completamente do ecrã. Pá, toda a gente já estava à espera, ela não conseguiu vingar mesmo com a rivalidade com a Julia. Nisto, depois de toda a gente desaparecer dali, Chelsea Green vira-se e está lá a Karen Cross. E outra vez com o Karen Cross. Está lá a Nikki Cross a assustá-la, basicamente, ainda por cima estamos em dia de Halloween. Ainda mais sentido fez. Mas pronto, basicamente, eu acho que a Nikki Cross ou a WWE precisa fazer o trigger para a Nikki Cross lutar pelo título do US, porque normalmente é o problema da WWE é que os ints duram demasiado tempo. Já estamos. Nikki Cross já anda a aparecer no background do título do USA das mulheres há uma data de tempo e ainda não fez mais nada em relação ao título. E acho um bocado parvo. Portanto, espero que para a semana depois do combate haja qualquer coisa disso. Até porque a persona da Julia, juntamente com a da Nikki Cross, era capaz de ser interessante. Porque a Julia dá aquele ar de ser um bocado mais fria e mais coisa. Ou seja, seria aquela personagem que não se deixaria ficar com medo da personagem da Nikki Cross. Por isso seria alguma coisa interessante. Uma rivalidade bastante interessante até. E traria a Nikki Cross finalmente aos rings, passado não sei quanto tempo. Depois tivemos o tal combate dos Motor City Machine Guns contra os MFTs. O combate acabou da maneira que vocês estão à espera. Os MFTs interferem, tanto o Solo Sikoa como um dos outros, e acabam por ganhar. Depois há um beatdown, o Rey Fenix aparece, há outro beatdown, ele ataca um. Depois aparece o Shinsuke Nakamura, que também não estava à espera. Quer dizer, era mais ou menos expectável, mas mesmo assim é a confirmação absoluta de que o Nakamura está a face, para quem ainda não tinha percebido. E foi isso. Não houve mais nada, não apareceu o Sami Zayn. Portanto, eventualmente devemos ter um 6-man tag, alguns no tempo, ou um 8-man tag, ou um 5v5. Não acredito que isto vá ser o War Games, acho demasiado banal, até porque tens os Wyatt Six ainda pelo título também. Por isso acho que não faria sentido. Mas eventualmente haverá de haver um 5v5. O que possivelmente depois vai dar tipo uma ideia ao Nick Aldis dizer: olha, já que vocês são tão coisas de 5v5s, vocês vão lutar contra os Wyatt Six também num War Games ou assim. Diria que haverá de ser por aí que a WWE vai querer fazer as coisas. Mas vamos ver. Eu continuo a apostar que o War Games vai ser pelo título Tag Team. Acho que seria uma cena interessante de acontecer. Depois tivemos o tão antecipado contract signing, ou não. Dizer que o Drew, mesmo antes disto,
eu tinha passado pelo office do Nick Aldis e tinha dito que não tinha visto qualquer problema com o contrato. No momento em que eles estão lá no ringue para assinar o contrato, o Drew diz: não vou assinar o contrato. Uh, e bem, porque na última SmackDown o Cody Rhodes, isto basicamente foi o argumento dele, o Cody Rhodes acabou por manter o título através de uma desqualificação e como tal ele não quer que isso aconteça outra vez e ele disse: não, eu só assino este contrato se puseres aqui uma cláusula que se o Cody Rhodes se for desqualificado, então eu ganho o título. O Nick Aldis disse: não vai acontecer. Há muitos wrestlers que estão interessados no título e se tu não queres, eu vou buscar outro. Nisto o Drew diz: ok, muito bem, arranja outro então. E vazou. Nisto o Cody, não sei como, não disse enough! Pelo visto não disse só para o Drew voltar a sentar e basicamente fez o papel de face e disse: não, é isso que tu queres, é isso que eu dou, eu quero é acabar com isto e como tal eu aceito essa condição. Depois o Nicole disse mesmo assim não quis, mas lá conseguiram convencer. Depois houve ali uma pequena promo de mandar umas bocas um ao outro, a dizer que ambos tiveram o Cody a elogiar o Drew, a agradecer ao Drew por ter feito a blueprint, basicamente dizer que graças a ele muitos wrestlers conseguiram fazer o mesmo, que é sair da WWE e depois voltar melhores. O Drew disse que ele é que era o verdadeiro American Dream e nisto o Cody Rhodes diz que ao contrário do Drew, foi ele que fez a blueprint, mas ao contrário do Drew, ele foi despedido, o Cody teve a coragem para sair pelo próprio pé. E pá, depois houve ali uma pequena brawl em que o Drew depois acaba por ficar. O Drew provoca o Cody. Eu acho que a fala do American Dream foi a última que deixou o Cody bastante chateado. Que fez com que ele agarrasse no título e tentasse atacar o Drew consegue se esquivar. Há toda aquela cena de ok, se tu fizeres isso amanhã perdes o título. Nisto o Drew depois aproveita essa confusão para atacar o Cody com uma Claymore e ficar por cima e depois dar uma powerbomb na mesa. O que tudo indica que, como toda a gente já normalmente sabe, quem é mais atento, e a WWE eventualmente uma vez ou outra vai aproveitar isto para surpreender, mas 99% das vezes quando alguém fica por cima no segmento do outro wrestler, é ele que vai perder no pay-per-view. Foi isso que aconteceu e acho que é isso, tanto como já disse nas previsões de ontem, que vai acontecer. O Cody Rhodes deve ganhar, só fica a questão de como e de que maneira. Como e de que maneira são sinónimos a quase, mas pronto. Mas já, pá, pelo menos os meus piores medos não vão acontecer, que é o Cody Rhodes acabar o combate com uma desqualificação. Felizmente não vai acontecer isso. De certeza que o combate vai usar o psicológico do Cody tentar fazer struggle na cabeça dele de usar o título. E provavelmente, eventualmente, o que vai acontecer é o árbitro vai ficar distraído e ele vai usar mesmo o título, como o Bruno disse. Eu esperaria o Randy Orton aparecer, mas eu acho que eles vão guardar isso para o Survivor Series mesmo assim. Infelizmente, como já disse, isto é um C-level pay-per-view. Por isso eu acho que ao mesmo tempo eles não vão querer fazer isso já. Mas já, até porque pode não ser o Randy. Mas o Randy tem estado de fora tão inexplicavelmente que eu acho que é por aí. Porque nem saíram notícias dele estar lesionado, nem nada. Tipo, Radio Silence mesmo. Em relação ao que aconteceu. Em relação ao facto do Randy estar fora. Por isso, a minha suspeita é mesmo essa. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no pay-per-view. E é isso, malta. Foi esta a SmackDown. Lá está. Se não tivessem visto, não perdiam muita coisa. O segmento final foi bom, por acaso. Foi um bom contract signing segment.
De resto, foi o combate do Open Challenge que foi fixe. E o resto foi average. Lá está, mais uma vez, o mesmo que eu disse em relação ao Raw, não foi mau, também não foi bom, tendo em conta que tivemos um segmento final bom e um combate de wrestling bom, vou dar uma nota positiva, mas mesmo assim é um average. Apesar de positivo, vou dizer que é filler e se não virem não perdem nada. Vejam só o último segmento se tiverem de ver. De resto, acho que é bastante dispensável. E é isso. Como disse, domingo ou segunda, ainda não sei. Irei ter a review do Saturday Night e depois a Raw e eventualmente os Next a seguir. E como tal, vou ficar por aqui. Até lá, fiquem bem. Tchau!